Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar aí sobre a proteção na dose certa e a síndrome do ninho vazio. E eu recebo aqui a psicopedagoga Vanessa Rezende, esposa do Marcos Pimenta, gente muito boa. Vanessinha, seja bem-vinda. Obrigada, Serginho. Tudo bem? Hoje está assim a dama de preto. Estou. E muito obrigada pelo Marcos, gente boa, viu, Serginho? Isso, o Marquinhos é gente nossa lá. A Lili também é gente boa. Isso. Vanessa, antes de fazer algumas perguntas, da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar você, querido telespectador. Tem aí dúvidas sobre a superproteção aos filhos? Você tem dúvida do que vem a ser aí a síndrome do ninho vazio? Já ouviu falar, pelo menos? Então fique ligadinho com a gente e você pode mandar as suas perguntas. Se você tem alguma coisa na sua vivência que você tem entendido, que tem atrapalhado, pode mandar aí a sua pergunta para o 3209-3301. Você vai digitar a opção 1 e fazer a sua pergunta, que aqui a nossa psicopedagoga, gente boa, terapeuta de casais também, a Vanessa Rezende, vai estar nos abençoando. Amém. Vanessinha, como estão as coisas com você? Tudo bem? Tudo bem, Serginho. Muito feliz hoje, como eu estava te dizendo, Dia dos Namorados, né? Além de ganhar um presente lindo que o meu marido me deu, Deus nos presenteou com a oportunidade de irmos lá no núcleo de Brumadinho, do pastor Pedro. Quero mandar um beijo para o pastor Pedro, para a esposa Vera, para a Gislene, né, que tem acompanhado aqui o nosso quadro. Foi uma noite linda, né? E o Senhor abençoou muito ali através da ministração. E para nós, Serginho, receber esses convites é uma bênção, porque nós somos tão abençoados pelo Senhor. É verdade. Então eu fiquei muito feliz nesse Dia dos Namorados. Foi muito especial. Primeira vez que no Dia dos Namorados, eu e o Marquinhos fomos ministrar. Amém. Isso é bom mesmo. Eu também tive uma oportunidade também ali junto ao pessoal da Lagoinha, só que do São Bento foi muito legal também. Vanessa, síndrome do ninho vazio. Conta pra gente o que é isso. Que é de isso? Comer, morde, como que é? Todas as pessoas que têm filhos, em algum momento da vida vai passar por a situação da síndrome do ninho vazio se não tomar cuidado. Por quê? Nós pais, em algum momento, nosso filho vai ganhar uma independência e ele vai embora da nossa casa, seja para casar, para estudar, para arrumar um emprego em outra cidade. Então, em algum momento, esse filho vai sair de casa. O que acontece é que alguns pais, e na maioria das vezes são as mães, porque as mulheres às vezes são mais apegadas aos filhos do que os pais. Quando esse filho sai de casa, Serginho, ela não suporta a saudade. E essa saudade, quando ela não é trabalhada, ela vira uma angústia que passa a ser uma depressão e vai se tornar, então, a síndrome do ninho vazio. É quando os filhos saem de casa e os pais, e mais às vezes são as mulheres, porque as mulheres têm 3 vezes mais chance de se tornarem depressivas do que os homens, elas não suportam a saída do filho. Então, assim, já um recadinho para a mamãe, né? Quando nós somos pais, Serginho, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mas tudo, como o quadro vai dizer hoje, na dosagem certa. Então não adianta você querer ser mamãe que fica o tempo inteiro em cima do seu filho, respira o ar que o filho respira o tempo inteiro, e às vezes você não dedica um tempo para ler a Bíblia, para fazer um esporte, para sair com suas amigas. Para viver a vida dela, para viver a vida. Porque às vezes vira essa condição simbiótica aí, né? A mãe vivendo a vida do filho como se fosse extensão do seu próprio corpo e ela esquece de si mesma. Isso faz mal para a própria mãe, para o próprio pai que vive dessa forma e muito mal vai fazer para a criança, que nós vamos falar sobre isso. E aí vai gerar a síndrome do ninho vazio, aquele momento que a mãe não suporta mesmo a saída do filho de casa, às vezes para casar, para estudar, e é uma fase que todos nós passamos. Um dia eu saí da minha casa, você saiu da casa do seu pai, nós fomos construir a nossa família, que é o sonho de Deus, que a gente construa a nossa vida e com autonomia, né? Nós precisamos gerar isso na vida dos nossos filhos. Você disse aí um recado para as mães, então eu vou aproveitar aqui, vou dar um recado para os maridos também, que é importante esse investimento na vida emocional da sua esposa, ainda que você tenha filhos, né? É hora de deixar aí os meninos na casa da sogra coral, isso, né, Vanessa? Você ir lá, você vai deixar os meninos, você vai levar a sua esposa para fazer o programa que ela gosta, o que ela gosta. Falamos aí do Dia dos Namorados, né? Nós tivemos a oportunidade de deixar os filhos com a minha sogra, que nos abençoa sempre, mas um amor de pessoa. Eu brinco aqui sobre sogra coral, mas é só para zoar. Mas
ela sensacional, ficou com os meninos pra gente ter a oportunidade de ir ministrar os casais e ter um momento nosso também. Então o marido, ele tem responsabilidade nisso, né, Vanessa? Isso, o homem tem que cuidar da esposa, porque às vezes a mulher, quando ela não está bem consigo mesma, não está bem dentro do casamento, ela pensa assim, o que me resta é cuidar do meu filho. Então, como ela não tem prazer em nada da vida dela, não tem alegria no casamento, ou às vezes a mulher não é casada, só regime, porque às vezes ela pode ser uma viúva ou uma mãe solteira, mas ela não tem prazer em nada que significa para a própria vida dela, então ela vai viver em função do filho. E se tratando de quem é casado, que o marido realmente cuide da esposa, que nós possamos priorizar tempo para estar com o nosso cônjuge, que é muito importante isso, para que a família seja saudável. A gente tem falado tanto isso aqui, né, Serginho? Verdade. Agora, Vanessa, até que ponto, não é, essa proteção dos pais aos seus filhos é importante para a segurança das próprias crianças? Até que ponto? Serginho, eu vejo assim que a proteção ela é completamente aliada ao amor, porque quem ama, cuida. E Deus, na palavra, manda com que os pais cuidem dos filhos, que os pais deem exemplo às crianças, que andem com elas em amor no caminho, né? Então, e a própria lei do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lá está escrito que é dever do pai cuidar do filho. Então, nós temos que cuidar, desde quando a criança nasce, fazer ali a certidão de nascimento, dar as vacinas para a criança, cuidar da saúde, da alimentação dela, da casa onde ela mora. E quando a gente fala da casa, não precisa da criança cuidar da casa sendo palacete, mas às vezes ela mora numa casa simplesinha, mas limpinha, arrumadinha. Aquele pai que cuida da escola, onde o filho estuda, acompanha a educação dele, está presente, protege o filho da violência física, da violência doméstica, da violência sexual. Então é importante a criança ser protegida, sim. Por quê? Uma criança que é cuidada, criada, como diz popularmente, a Deus dará, né? Deixa a criança solta, ela não vai se sentir validada, essa criança não vai se sentir amada, amparada, então ela vai ter um vazio existencial. E a Bíblia nos fala de uma consequência muito grande sobre isso. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma vem envergonhar a mãe. Vem envergonhar. Então, quer dizer, é um fruto que lá na frente ele virá. Essa conta chega, isso, né, Vanessa? E quando, Serginho, vai hoje também falar isso para vocês, os pais, eles não protegem, eles não cuidam dos filhos, ou super protegem, isso vai ter, assim, vai repercutir na vida adulta, trazendo vários prejuízos. Então, assim, mamãe, papai, né, as pessoas, às vezes você não é pai, mas você é uma avó, ou quem cuida de uma criança, um professor na escola, faça o seu melhor, cuide, sabe, ampare, porque nós temos aqui vida nas nossas mãos. E eu costumo sempre dizer, assim, que papel, quando você faz um desenho, você escreve uma coisa no papel e dá errado, você rasga e joga no lixo, você joga fora. Mas uma vida a gente não joga fora. Então nós precisamos de marcar de forma positiva o caráter, a personalidade. A gente sabe assim que de acordo com o desenvolvimento do ser humano, até os 7 anos a personalidade da criança vai estar formada. Então que tipo de personalidade nós queremos formar? Através da superproteção, através de uma educação exacerbada demais, exagerada demais na superproteção. Isso não vai ajudar essa pessoa a ser bem-sucedida. Então, nós estamos aqui hoje no quadro para ajudar vocês a repensar a forma como vocês têm, então, educado os filhos, né? Então, Vanessa, como entender, como perceber que os limites aí da proteção já foram extrapolados e já chegou a essa demasiada proteção? Quero fazer uma perguntinha para as pessoas que estão assistindo. Imaginem que você, mamãe e papai, você tem um filho em casa. Aí eu quero te fazer essa pergunta para você refletir. O que você quer para o seu filho? Você quer que ele seja uma pessoa autônoma, que saiba decidir as coisas quando for adulto, que tenha sabedoria para fazer as escolhas? Você quer que seu filho saia para viver no mundo como um cidadão do céu, uma pessoa firme, de caráter, de personalidade? Ou seu desejo é que o seu filho fique o resto da sua vida morando na sua casa, debaixo das suas asas? Porque tem pai, Serginho, que não quer que o filho saia de casa. Ele faz de tudo para prender o filho. Sabe? Então, o que uma mãe, vamos falar da mãe superprotetora, faz? Já viu aquela mãe que, quando a criancinha nasce, põe o menino no quarto, não deixa a criança dormir no quarto dela, no bercinho, põe no seu quarto. Toda hora que a criança chora, vai lá para ver o que está acontecendo. Coloca o ouvidinho assim para ver se o coração da criança está batendo, se está respirando. A Aline me disse que uma atriz aí, famosa brasileira aí, ela está grávida agora e ela deu uma declaração que até os 3 meses de idade
ninguém vai carregar o filho dela. Isso é super proteção. Aquela mãe assim que não deixa ninguém pegar na criança, ela tá fazendo um almoço aí, tá fritando o ovo. Vamos dar um exemplo. O menino fala, mamãe, eu não quero ovo, eu quero hambúrguer. Ela para de fazer o ovo e faz o hambúrguer. Quer dizer, a criança é que dita as regras dentro de casa, ela faz tudo pro filho, a palavra final é a da criança e quando ela deixa de fazer alguma coisa que ela acha que o filho não gostou, ela se sente culpada. É aquela mãe que tudo que o filho fala é a verdade, está sempre questionando a professora da escola porque o filho chegou em casa e disse alguma coisa. É aquela mãe que não desgruda do filho, que não deixa a criança ter amiguinhos, que não deixa a criança brincar com as outras. Se a criança é convidada a ir numa festinha de aniversário que só entra a criança, ela quer ir também porque ela não confia de deixar o filho. É claro, gente, que a gente está vivendo um mundo de muita violência. Né? Ontem mesmo, Sérgio, eu estava no restaurante e o Isaac saiu de perto de mim, ele vai fazer 3 aninhos. Eu falei, Marquinhos, cadê o Isaac? E eu vi que ele estava entrando sozinho no banheiro dos homens. Eu peguei ele a tempo, sabe? Falei, olha onde que esse menino está indo. Por quê? Hoje, com essa questão de abuso sexual, a gente tem sim que olhar os nossos filhos. Mas quando uma mãe é super protetora, ela é exagerada. Ela não deixa a criança ter liberdade. Mas tem que gerar essa autonomia na vida dos filhos também, né, Vanessa? Porque uma criança, quando não é autônoma, quando ela vai se tornando adulta, vai ficando mais velha, vai ficando uma criança, um adulto perdido, né, inseguro, que não consegue tomar as decisões na vida. Agora, Vanessa, falando então nessa relação causa e efeito, quais são os prejuízos que pode ter para a vida adulta de uma criança que foi super protegida? Gente, uma criança super protegida, quando ela se torna uma adulta, é um adulto tirano, sabe, que gosta de arrogante. Primeiro pode acontecer isso, porque ele foi acostumado a ter tudo na mão. E agora, quando adulto, ele quer manipular todas as pessoas que estão ao seu redor para fazer exatamente o que ele quer. Se tornam pessoas inseguras, insensíveis, com baixa autoestima, pessoas que não conseguem fazer escolhas na vida, que não conseguem tomar decisões. Então, assim, vai ser uma pessoa problemática, uma pessoa doente na alma, nas emoções. E eu tenho certeza que nós pais de verdade, nós que somos bons pais, nós não queremos que os nossos filhos sejam assim, Serginho. Nós queremos que os nossos filhos sejam flecha na mão do guerreiro, que nós possamos lançar o nosso filho na sociedade de forma autônoma, para que eles sejam bons líderes, né, que venham fazer a diferença. Nós não queremos adoecer os nossos filhos, e a superproteção adoecem as crianças, vão fazer adultos adoecidos também. Então, que você não faça isso. Se até hoje você agiu dessa forma, nós erramos, nós falhamos, mas que amanhã, que hoje, daqui para frente, você não age mais assim, né? E deixa Deus te conduzir nessa proposta de ser pais e mães curados também. Porque às vezes, Sérgio, um pai superprotetor, ele também foi superprotegido. Ou então ele foi tão desamparado que quando ele tem o filho, ele fala assim, eu não vou fazer isso com meu filho, eu vou agir diferente. Então ele vai para o extremo. Aí são os opostos, né? São os opostos. Os extremos sempre são perigosos. E né? O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. O Senhor, ele nos ensina a agir de forma saudável, né? Uhum. Agora, Vanessa, como perceber que uma criança ela é vítima dessa superproteção? Essa pergunta ela é boa, Serginho. Como perceber se uma criança é vítima? Eu vou dar umas dicas, gente, mas não quer dizer que tudo que eu vou falar, a criança, só porque ela fez determinada coisa, ela é super protegida. Por exemplo, uma criança super protegida, ela fica só no mundinho dela, ela não consegue brincar com as outras crianças, ela já passou da fase do egocentrismo, ela tem 8, 10 anos, não sabe dividir as coisas, ela é egoísta, ela não quer sair de casa, ela não gosta de praticar esporte, não gosta de conversar com outras crianças. Geralmente ela fica só lá no celularzinho dela, no computador, no mundinho dela. Muitas vezes ela não consegue ir bem na escola porque ela não consegue fazer perguntas, ela fica muito retraída, não consegue fazer os trabalhos em grupo. É aquela criança que fica no quadrado dela sem conseguir relacionar com as outras, às vezes muito tímida no social, entendeu? Não socializa. Não socializa, não sabe expressar sentimento e emoções, às vezes não consegue expressar as emoções dela, nem mesmo para os próprios pais, falar o que ela deseja, o que ela quer. Isso são características. Não quer dizer que se a criança fica querendo só brincar com o celular, ela seja super protegida. Às vezes é o estímulo que ela está tendo ali. É o estímulo que ela está tendo. Ou às vezes a criança que é tímida, ela é super protegida. É uma série de sinais, né, que você vai observar no decorrer da vida da criança, que ela está sempre se comportando de forma repetitiva com vários tipos de comportamento. Isso demonstra que possa ser, sim, uma criança super protegida. Ainda falando nessa relação causa e efeito, Vanessa, vamos voltar para a causa. Por que os pais, eles adotam esse estilo de superproteção? Vamos diagnosticar também essa posição dos pais, né? Vamos falar de algumas causas, porque eu acho que são muitas, mas eu vou falar de umas duas. Por exemplo, um pai superprotetor.
Serginho, quando você liga a televisão, você só vê violência. Antigamente a gente brincava na rua, hoje que pai que vai deixar o filho brincar na rua? Não tem condição. Antigamente o pai deixava o filho dormir, às vezes na casa de um parente, de um amiguinho. Hoje a gente fica com medo de deixar, por causa de abuso sexual e de tantas outras coisas que a gente vive assistindo isso na televisão. Então, o pai quer proteger o filho, às vezes com medo de que aconteça alguma coisa. Ele transfere essa insegurança para a vida do filho? Transfere, às vezes, Serginho, o pai ele nem está sendo motivado em super proteger porque ele está com medo do que está acontecendo na sociedade. São pessoas realmente inseguras. Sabe, a gente crê que Deus, Ele que guarda os nossos filhos. A Bíblia fala que se o Senhor não vigiar, em vão vai cuidar a sentinela de cuidar da nossa casa. Então nós temos que crer que os nossos filhos são do Senhor e que Ele vai guardar os nossos filhos. É lógico que nós também não vamos tentar o nosso Senhor Deus. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Só que muitas vezes essa superproteção é porque nós olhamos as circunstâncias. E as circunstâncias não vão nos favorecer. Mas enquanto temos fé em Jesus, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que as coisas estão difíceis, mas nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, que os anjos vão guardar os nossos filhos na escola, que os anjos vão guardar os nossos filhos na rua, sabe? Que os anjos vão guardar os nossos filhos quando eles estiverem brincando na casa de um coleguinha, desde que você conheça os pais daquele coleguinha, sabe? Que Deus é que cuida. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nem onipotente. Quem tem essas virtudes é Deus, e Deus é que guarda, e nós precisamos de confiar no Senhor. Eu sempre falo para as pessoas que os nossos filhos não são nossos, Serginho. O meu filho, o seu filho é do Senhor e que nós somos fracos diante do poder de Deus. Nós podemos fazer tudo e mesmo assim vir acontecer alguma coisa ruim com os nossos filhos. E mesmo quando acontece, Deus nos livre e guarde. Aconteceu uma situação difícil, o nosso Deus ele tem a capacidade de transformar aquela situação que poderia marcar a vida do nosso filho de forma negativa em bênção. Sabe? Então, confie em Deus, Ele vai proteger. Quem vai super proteger os nossos filhos é o Senhor. Agora, Vanessa, uma característica também que é, por exemplo, a gente vê na prática que é muito possível que esse pai adote esse perfil super protetor, é a questão do pai ou da mamãe, né? Que já tem o seu filho, às vezes é filho único, e foi gerado numa idade já mais avançada. É um potencial para isso. É, porque existem pais, Serginho, ou mães, né, que têm dificuldade em engravidar, e aí ela vai ter filho uma idade mais avançada, ou aquela criança é um filho único. Então, é meu único filho, então ele vai querer proteger mais ainda, com medo de perder aquela criança. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor, né, é aquele que confia completamente no Senhor. E a Bíblia nos traz um exemplo exato disso, que foi de Abraão. Verdade, que ele velhinho, entregou. Sambadinho, coitadinho e tal. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos. Fica aí um abraço a todos os nossos velhinhos, os nossos vovôs, nossas vovós também, né? E nós estamos falando aqui isso, né, Vanessa? Isso. Ali era um velhinho que gerou um filho. Que gerou um filho. Então, assim, cabe às vezes a pessoa que tem aquele único filho ou na idade avançada querer super proteger, é tipo considerado normal dentro do quadro. Só que, diante daquilo que nós estamos dizendo aqui agora, não haja dessa forma, sabe? Busca a graça de Deus na sua vida para que você consiga cuidar do seu filho de uma maneira moderada e confiar que se Deus te deu um único filho, Ele também vai cuidar desse único filho para você. Mães que tiveram alguma intercorrência assim na gravidez também, às vezes foi uma gravidez de risco. Isso. E também tem essa propensão, tem essa tendência, né, porque, Serginho, ficou marcada assim, ou mães que depois que geraram aquela criança não vão poder engravidar mais. Isso vai causando... Como vencer isso, Vanessa? Serginho, confiando em Deus, sabe? Sabendo que Deus é que cuida da nossa vida, o Senhor é que nos dá todas as oportunidades. Faz parte, Vanessa, a consagração daquele filho a Deus, porque quando a gente se consagra o nosso filho a Deus, né, pela etimologia aí da palavra consagrar, a gente sabe que consagrar significa separar para o uso exclusivo de, no caso, Deus. Né? Já é uma entrega, já é um corte nesse cordão umbilical. O pai tem essa função também de, olha, vamos deixar aqui. Serginho, tudo que nós temos é do Senhor.
tudo. E tudo nós devolvemos para Ele. Tudo nós consagramos a Ele. Então, quando você consagra o seu filho, você está falando assim, Senhor, muito obrigada porque o Senhor me deu essa vida para eu ser mordomo, para eu cuidar da melhor maneira possível. Mas eu te devolvo porque o meu filho é do Senhor. E quando nós temos a plena convicção que o nosso filho é do Senhor, a gente descansa nos braços de Deus, porque Deus, Ele faz sempre o melhor. E Deus não vai permitir que aconteça nada na vida do nosso filho, da nossa família, que nós não sejamos capazes de suportar. Se alguma vez aconteceu ou acontecer alguma coisa com seu filho de forma assim considerada negativa, Deus tem um plano nisso tudo. A nossa fé é que nos motiva a viver feliz, Serginho. Não são as circunstâncias. Agora, Vanessa, isso a gente, assim, nós temos essa confiança em Deus, cremos que Ele é que nos deu os filhos, é dele para Ele nós voltamos esses filhos. Agora, de uma maneira emocional, prática, quais são, às vezes, os cuidados que a gente pode ter para já ir cortando esse cordão umbilical aí, para não sermos esses pais super protetores? Isso. Primeira coisa, você tem que entender que você é um pai super protetor. Até para me arrepender de um pecado, eu tenho que entender que eu pequei. Então, com as dicas que nós demos hoje, eu espero que você tenha entendido o que é ser uma mãe, um pai super protetor. Então, reconheça o seu lugar, você errou. Então, agora você não vai mais ser super protetor. Quando eu sou super protetor, eu faço várias coisas. Nós não mudamos tudo de uma hora para outra. Então, comece assim, permita seu filho respirar, desgrude dele, sabe? Deixa ele andar um pouquinho sozinho, deixa ele errar, deixa ele tentar fazer as coisas do próprio jeito dele. Vale a pena, assim, exercitar, assim, aquela condição, olha, eu vou deixar meu filho passar uma parte de uma noite na casa do tio, de alguém de confiança. Do tio, da avó, da sogra, alguma coisa assim. Serginho, isso não é fácil, eu já vivi isso, sabe? A gente fica quase morrendo do coração. Mas deixa, vai treinando, gente, vai treinando, vai liberando o seu filho aos poucos. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas vai soltando aos pouquinhos. Isso é normal a todos, a gente tem que saber que tem um limite da normalidade. Por exemplo, eu e a Aline fomos lá para esse encontro de casais lá, foi num hotel muito bacana e tudo. Quando nós chegamos no hotel, da entrada até a saída, inúmeras situações, nós nos lembramos dos meninos. Nos preocupamos porque, por exemplo, no sábado de manhã, o João Pedro tinha uma prova. Aí, será que ele acordou? Será que quem passou, ficou Cuidado de passar? Normal, né, Serginho? Isso aí a gente preocupou, mas nós fomos. Isso. Né? Vimos lá aqueles chocolates que estavam lá pra gente lá. Lembramos dos meninos. Isso tá dentro da normalidade. Isso é normal. Agora, assim, se eu sou uma mãe, um pai super protetor, como eu já disse, tem que reconhecer que é super protetor, que isso faz mal para você, pro casamento, faz muito mal para a vida do seu filho, e você ama seu filho, que é o melhor para ele. Então, vai liberando aos pouquinhos, sabe? Não fica elogiando seu filho toda hora. Já viu aqueles pais só ficam elogiando o filho? O filho não tá fazendo nada para merecer. O filho, aquela criança fica elogiando. Elogie quando a criança merecer aquele elogio, sabe? E vai liberando. Deixa seu filho fazer umas questões do para casa sozinho. Não fica o tempo inteiro na mesa, sai de perto dele, deixa seu filho respirar, deixa ele mostrar as emoções, os sentimentos dele, porque isso vai favorecer essa criança agora, na adolescência e na vida adulta. Agora, Vanessa, ainda pensando aí, nós falamos do casamento, algo que tem que ser muito cuidado é, de fato, o casamento, a relação dos pais. Porque se às vezes os pais chegam nesse momento, no início do casamento, aquela luta, aquela correria, é o cachorro correndo atrás do rabo ali para poder conquistar a casa, conquistar o dinheiro, conquistar uma melhor condição, dar aquilo que nós não tivemos para o filho, dar a escola que nós não tivemos para os filhos. E ali a gente trabalha. Esquece de um valorizar o outro, o marido à mulher, a mulher ao marido. Vem os filhos, dedicamos exclusivamente ali para os filhos. Esses filhos têm aquela relação, né, Vanessa? Quando pequenos, eles precisam da gente demais. Quando eles estão adolescentes, precisam mais ou menos da gente. E quando estão adultos, já não precisam tanto da gente. E aí que entra a questão, Serginho. Do ninho vazio, né? Isso. Porque gira, a gente dá quando quando eles estão pequenos, nem sempre a gente dá como deveria, porque está correndo atrás do trabalho. Depois, na adolescência, dá mais ou menos, que é o normal. E quando a gente pensa, bom, agora resolvi a vida, quero sentar meu filho no colo, quero abraçar, quero beijar, Ele já foi. ele está voando.
para o casal chega então essa síndrome do ninho vazio, porque são passam a ser dois estranhos dentro de casa, né? Por isso que essa relação, gente, tem que ser muito bem cultivada dentro do casamento, porque quem vai ficar só é o casal. Os filhos, eles vão embora. Por isso que, assim, uma família disfuncional, uma característica dela é pais que também vive só em função dos filhos. E quando os filhos não estão mais em casa, ficam dois estranhos. E Deus não tem isso para nós, Serginho. E a gente vê, assim, pelo menos é aquilo que me toca, né, que é a minha parte ministerial, a gente vê muitos casais ali separando-se, já com 30 anos de casados. Porque os filhos foram e eles já não têm mais uma expectativa de vida a dois, querem conquistar coisas novas. Serginho, tem muitas pesquisas que mostram que a maioria dos casais se separam quando os filhos estão na adolescência e muito quando os filhos já não estão mais em casa. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então você que está aí assistindo, você não vai perecer por falta de conhecimento, porque a palavra traz luz. Então você nunca vai poder dizer que alguma coisa deu errado na criação dos filhos ou no casamento, porque ninguém te falou, porque está aí a Rede Super chegando na sua casa e te trazendo essas informações à luz da palavra de Deus. Então invista no seu casamento, no seu cônjuge, sabe? Ame, respeite as diferenças. Nós somos diferentes mesmo, Deus quer nos fazer acoplar nas nossas diferenças, respeitando as individualidades. Cresça enquanto casal, porque um dia seus filhos não vão mais estar aí por N motivos. Vai ficar esse casal lindo, maravilhoso na presença de Deus, né? Verdade. E eu lembro aqui a você, querido telespectador, que hoje, logo mais, ou no máximo até amanhã, essa entrevista, esse link dessa entrevista já estará ali no Facebook, nas redes sociais aqui da Rede Super. Você pode ver novamente, você pode acessar no nosso canal do YouTube, Rede Super, né? Você pode acessar no YouTube e compartilhar também com seus amigos. Você que está vendo alguém passando por uma situação tão difícil quanto a essa aí, de serem super protetores, vocês estão vendo que essa família já está entrando numa rota de colisão, indique ali para eles assistirem o quadro Vida em Família, até mesmo dentro do site da Rede Super, você pode acessar lá e indicar para os seus amigos, que é uma forma de abençoar e levar conhecimento, né, Vanessa? É verdade, Serginho. Vanessa, foi muito top de linha aqui o nosso bate-papo de hoje sobre essa super proteção aos filhos e a síndrome do ninho vazio. Eu quero, então, te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E sei que você tem indicação. Deixa eu mostrar ali enquanto você fala. Olha, que livro é esse? Esse livro, quem mora aqui em Belo Horizonte pode comprar na Livraria Seara, Paz para Toda a Vida. Quem é o autor, Vanessa? Fala esse nome para mim, Serginho, porque eu não estou boa no inglês. Fala, Serginho. O autor é diferente, é o Larry Kefauver, sei lá. E esse livro nos ensina assim, qual é o nosso papel na vida dos nossos filhos, né? Serginho, só um convite rapidamente. Para você que está nos assistindo. Lá na sua casa? Não é almoçar, Serginho. Mas é melhor do que almoçar na minha casa, eu tenho certeza. Para você que ainda não fez a sua inscrição, o nosso seminário Vencendo os Desafios da Família e Evitando as Doenças Psicossomáticas, nós estamos te aguardando. Você vai ligar no telefone 3429-1300 e 3421-9084 para ter mais informações. E essa semana nós vamos estar também fazendo as inscrições através do site aqui da Lagoinha. Nós vamos falar sobre transtorno de atenção e hiperatividade, depressão, síndrome de Down e pedofilia, como administrar suas finanças evitando as doenças psicossomáticas, sobre autismo. Então, assim, nós temos uma série de oficinas que vai abençoar você enquanto pai, mamãe, pastores, profissionais da área da saúde, da educação. E você que cursa na faculdade, o curso na área de psicologia, de pedagogia, você é o nosso público-alvo. Então, vem então fazer a sua inscrição e você será ricamente abençoado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.